Olá, você viu? Concurso IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, o edital publicado. Banca organizadora Legale Concursos. São 132 vagas, vagas para nível médio e para nível superior. As inscrições de 17 de abril até 16 de maio e as provas 16 de julho. Vamos estudar? Um concurso bom, não é? Olha, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português, e também aquela que mais reprova em concurso público. São 40 anos de experiência em concursos públicos que eu ofereço agora a você para nós conversarmos sobre o que o edital fala sobre a prova de português e para resolver com você questões da banca Legale, que pode ser que você não conheça, então vale a pena ficar aí comigo. Vamos lá. Bem, o edital mostra o seguinte: língua portuguesa. Nós teremos texto, naturalmente, porque é o que respalda, né, a prova de português, semântica, né, que é o estudo do sentido. Nós temos a morfologia e dentro da morfologia nós temos tanto as classes de palavras, aquelas 10 classes de palavras, quanto o processo de formação de palavra e tal, nós vamos falar de cada um deles, a sintaxe e reescrita de frases. Ou seja, tudo, né? Então vamos lá. Em relação ao texto, primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: eles cobram sim a compreensão do assunto do texto, mas também a estruturação. Então é muito importante você observar a ideia principal do texto, quer dizer, aquele que a gente chama de principal objetivo comunicativo do texto, e as ideias secundárias que são ali passadas. A relação entre as ideias. Então, isso aqui é causa daquilo, é consequência daquele outro, né? Isso daqui é uma oposição ao que foi dito. Então, é muito importante a gente estudar isso. Porque quando a gente percebe também essas relações e a ideia central, a gente consegue entender bem a intenção comunicativa. Quando aquilo foi escrito, qual era a intenção do autor? Era informar para você alguma coisa? Era procurar convencer você de alguma coisa? E aqui dentro, obviamente, se a gente fala da compreensão do texto, é lógico que o sentido aparece. Muito importante observar figuras de linguagem. Então aqui aparece lá a metáfora, a metonímia, a catacrese, o eufemismo, a hipérbole, várias figuras de linguagem que a gente tem que aprender, principalmente a diferença que existe entre cada uma delas. Por exemplo, se eu falo para você em metáfora e comparação, quer aprender em 1 minuto? Então vamos lá. Se eu viro para você e falo assim, ele é um leão, isso é uma metáfora, porque eu disse que ele é o leão, não é? Agora, se eu digo para você, por exemplo, que ele é como um leão, ou tal qual um leão, isso já virou comparação. Viu a presença do conector aí? É o que fez virar comparação. Então, esse ele aí é lá, por exemplo, João. Então, o João é um leão. Metáfora, João é como um leão, tal qual um leão. Isso é comparação. Então, a gente precisa aprender assim, rápido, porque o concurso cobra dessa maneira. Também precisamos entender os recursos de argumentação que existem. Então você percebe, por exemplo, que às vezes o autor coloca lá a fala de um estudioso, então ele está usando um argumento de autoridade, e daí por diante a gente vai compreendendo os outros argumentos. Coesão e coerência textuais. Então a gente tem que observar, por exemplo, você usou um pronome demonstrativo, então é este, esse ou aquele, ele se refere a quê ao texto? Isso daí está mantendo a coerência do texto? Observar também na tipologia textual que existe o texto narrativo, descritivo e o argumentativo, que na verdade nós temos aqui a exposição e temos aqui a argumentação. Vai depender de qual é o propósito do texto, se é apenas informar, expor, ou se é procurar convencer você de alguma coisa, você leitor de alguma coisa. Então é argumentativo. E aí os recursos de argumentação estarão presentes. Existe também o texto injuntivo. Você sabe o que é isso? Um texto de injunção.
Ah, com esse nome é difícil, não é? Mas se eu falar para você que esse é o mesmo que o texto instrucional, ou seja, é aquele texto que te dá uma instrução, agora ficou fácil, não é? Então é isso, temos que ir direto ao assunto. Veja que aparece também a questão não só da compreensão, mas também a questão da interpretação. Ué, mas é diferente? Claro, você percebe isso pelo enunciado. Quando nós falamos em compreensão, nós estamos aqui falando no entendimento do texto, na compreensão dele. Então, está escrita ali no texto a resposta. Agora, quando nós falamos de interpretação, isso já vai para a organização interna desse texto. Então, nós vamos falar daquilo que está pressuposto, naquilo que está subentendido e sempre amarrado à ideia central do texto. Então, muita atenção, porque o próprio enunciado dá uma pista se é questão de compreensão ou de interpretação. Aqui aparece a semântica. Toda vez que se fala em semântica, está falando em sentido. Então, valor semântico, relação semântica, tudo aqui está falando de sentido. E isso não só em relação aos vocábulos, mas em relação às classes de palavras, por exemplo. Aqui eles mostram a questão do verbo. Será que se eu tiver um verbo no presente do indicativo e eu passar para o presente do subjuntivo, isso muda o sentido? Claro que muda, não é? Por que que muda? Bem, senão não teria o indicativo e o subjuntivo. Então é importante a gente entender isso em relação à alteração de sentido. Aparece aqui também a morfologia. A morfologia é o estudo daquelas 10 classes gramaticais. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Você vai observar que não é apenas reconhecer, é também saber empregar e observar o valor semântico, quer dizer, o sentido. Então, eu pego, por exemplo, um pronome pessoal oblíquo átono, pego o o e o lhe, e eu observo, quando eu uso o e quando eu uso lhe, está correto usar o ou está correto usar o lhe nesta determinada frase? Outro detalhe, a colocação pronominal, que aparece aqui embaixo, ó, né, na sintaxe, padrões gerais de colocação pronominal no português, que seria o quê? Esse pronome, ele deve ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo, ou seja, próclise, mesóclise ou ênclise. Então, veja que um tópico, morfologia, acaba desencadeando vários assuntos aqui dentro. Também aparece aqui para gente, além das flexões, tanto dos nomes quanto dos verbos, nome é tudo aquilo que não for verbo. Aparece também a formação de palavras. Então, os processos de derivação, de composição e outros processos que existem dentro do texto. Veja que eles colocaram aqui fonética e fonologia. Fonética e fonologia, né, Banca? Esse é um outro tópico. Fonética é o estudo do som e a fonologia é o estudo do som sobre o aspecto distintivo. Então, nós teríamos, por exemplo, se eu falo para você pato e eu estudo esse som aqui, ó, não é a letra, por isso que eu pus entre barras, porque é quando eu falo isso. Então, seria aquele p, né? Veja, bate um lábio no outro. P. Isso é o estudo da fonética. Então, eu observo que isso é uma consoante, que ela é bilabial, porque ao falar bate um lábio no outro. Ela é surda, porque nós não temos a vibração das cordas vocais. Aí eu troco pelo B, por exemplo, que também é bilabial, mas é sonora. Então, isso tudo aqui a gente vai observando dentro da prática. O que que ocorre? Eu troco, então, a palavra pato para a palavra bato, e isso é um estudo da fonologia. Quando nós falamos de sintaxe, é o estudo da frase, oração e período. Então, não só os termos da oração, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto e etc. Mas também as orações, tanto a coordenação quanto a subordinação. Você sabia que cada oração tem uma marca especial que você bate o olho e você consegue identificar e fazer a questão? Então, não é aquele monstro que as pessoas normalmente imaginam.
Aqui dentro entra também a concordância, entra a regência, né, com a devida transitividade do verbo, entra aqui a crase, já que nós falamos de regência, a gente fala de crase, entra aqui dentro a pontuação. Observe que essa parte de ortografia e acentuação gráfica é um outro tópico aqui. Quando nós falamos de ortografia, não é apenas estudar se a palavra escreve com G ou com J, mas aqueles parônimos e homônimos, por exemplo, infringir e infligir. É o caso das expressões que causam dificuldades, como é o caso do porquê junto, separado, com acento, sem acento. É o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, que também é cobrado em acentuação gráfica. E ainda temos a reescrita de frase, observando se substituir um termo por outro, se deslocar um termo de um lugar para outro. Isso causa alteração de sentido? E o paralelismo? Você se lembra o que é paralelismo? Isso tem sido muito cobrado em concursos. Variação linguística. Você está usando uma norma culta ou uma norma popular? Existe marca de oralidade ali dentro? Puxa, é coisa pra caramba para estudar. Ah, mas eu tenho tempo, dá para pegar uma gramática inteirinha e estudar. E ainda fazer as questões da prova? Pois é, por que não estudar de uma maneira mais direta para o concurso? Bem, por essa razão eu apresento para você o meu curso de português em questões comentadas da Banca Legale. Eu vou resolver com você 100 questões de português da banca. Mas sabe como eu resolvo isso? Essas questões são provas. Então eu passo para você uma prova de português da Banca Legale, você faz, corrige, anota as suas dúvidas. Logo em seguida, você vai assistir ao meu vídeo explicando uma por uma dessas questões, letra por letra. E ali dentro eu vou explicando o conteúdo necessário. Então, se é uma questão que envolve a diferença de complemento nominal para adjunto adnominal, eu vou aproveitar aqui e vou explicar isso para você. Tá? Então eu já explico esse conteúdo, você vai e anota aquela dica ali num cantinho, no seu caderno, pronto, você já tem aquilo ali estudado, de uma maneira direta, sem ficar dando muita volta, entendeu? Aí depois você olha as questões. Continuou com dúvida? Ah, eu ainda tenho dúvida na questão 9, a minha dúvida é essa. Tudo bem, mande para mim, tá? O Zezé, olha, eu não entendi essa questão por isso, por isso e por isso. Ótimo, eu vou explicar diretamente para você essa questão. Bom, não é? Depois que todas essas questões ficarem prontas para você, nós passamos para mais uma prova. E detalhe, o vídeo está aí, você pode assistir quantas vezes você quiser. Bom isso, não é? E além de tudo, nós temos o auxílio do PDF. Então, por exemplo, se for figura de linguagem, eu tenho lá meu PDF que eu passo para você sobre figuras de linguagem de uma maneira bem resumida, mostrando a diferença de uma para outra. Isso daí ajuda demais a estudar. E o melhor, você vai aproveitar e fazer questões da banca, já conhecendo as pegadinhas da banca, o que você tem que tomar cuidado, que é onde a pessoa cai. Ótimo, não é? E por falar nisso, você conhece a banca? Então vamos lá. Eu coloquei aqui 2 questões de 2020, um concurso para a Prefeitura de Mostardas para advogado, uma prova de nível superior. Então veja aqui essa questão número 8. A mesma lentidão do andar. A palavra sublinhada é formada por qual processo? Processo de formação de palavras. Então veja que aqui fala da derivação sufixal. Você sabe que prefixo é aquele que se coloca antes da palavra. Então eu tenho a palavra leal, eu ponho aqui o des e eu formo desleal. Isso é um prefixo. Se eu colocar o elemento após a palavra, então, por exemplo, eu tenho a palavra leal e eu coloco aqui o sufixo dade, formando lealdade, isso é derivação sufixal. Claro, se eu colocar a palavra deslealdade, colocando prefixo e sufixo, então em deslealdade eu tenho a palavra formada por derivação prefixal e sufixal.
Zezé, e a derivação parassintética? Também é quando eu coloco o prefixo e sufixo, mas só que aqui eles são colocados ao mesmo tempo e não como aconteceu com a palavra deslealdade. Aqui é ao mesmo tempo. Então você tem, por exemplo, aqui a palavra empobrecer. Empobrecer, você percebe que você tem o em, que é o prefixo, e o ecer, que é o sufixo. Por que aqui é derivação parassintética e não prefixal e sufixal? Quer um macetinho? É assim que a gente estuda, tá vendo? É indo direto onde a dúvida aparece. Então, você vai fazer simplesmente o seguinte: na palavra deslealdade, você tem o prefixo, você tem o sufixo. Retire o prefixo. Existe a palavra lealdade? Sim. Retire o sufixo. Existe a palavra desleal? Sim. Então, é prefixal e sufixal. Faça o teste na parassintética. Retire o prefixo em. Existe a palavra pobrecer? Não. Retire o sufixo. Existe a palavra em pobre? Não. Então quer dizer que os dois foram colocados ao mesmo tempo. Isso é derivação parassintética. Bom, não é? Zezé, e se existir um só? Ah, isso aí a gente vai mostrar para você lá no nosso curso como que isso funciona. O que é a derivação regressiva? Ela também é chamada de derivação deverbal. Ou seja, a palavra nasce de um verbo. Então, você tem, por exemplo, aqui a palavra atacar e perde, a palavra atacar perde essa desinência formadora de verbo e cria-se aqui um substantivo, ataque. Esse substantivo ataque foi formado por derivação regressiva ou deverbal, certo? Aí eu faço isso, por exemplo, com saltar. Aí perde o R, eu crio a palavra salto. E isso é uma derivação regressiva. Zezé, mas se eu falar telefone, isso daí não é a primitiva que deu origem ao telefonar? Aí não vem aquela ideia, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tem uma dica muito fácil aqui. Para ser derivação regressiva, isso é um substantivo abstrato. Ou seja, é o nome de ação, de estado, qualidade, sentimento. Isso daqui é derivação regressiva. Agora, se for substantivo concreto, telefone, primeiro você tem o telefone, para depois você ter a ação de telefonar. Então, telefonar é que seria a derivação sufixal. E a derivação imprópria? É também chamada de mudança de plano. Ela é imprópria. Por quê? Porque, na verdade, a palavra não muda a sua escrita. Por exemplo, a palavra não é um advérbio. Não irei. Agora, se eu falo o não é uma palavra necessária, passei a usar como substantivo. Então, isso é uma derivação imprópria ou mudança de plano. Veja lá em cima, andar normalmente é um verbo, mas aqui veja a anteposição do artigo. Isso foi usado como um substantivo. Então, a palavra não mudou a sua escrita, mudou o seu uso, por isso mudança de plano, por isso conversão ou derivação imprópria. Houve ali um processo que a gente chama de substantivação da palavra. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Imagine em 100. Agora, questão 10. São vocábulos acentuados pela mesma razão de metrópole. Quando nós estamos falando das chamadas regras básicas, oxítona, paroxítona e proparoxítona, nós temos que lembrar que precisamos olhar a palavra do final para o início, nunca do início para o final. Então, olha, você tem que, se a sílaba tônica for a última, a palavra é oxítona. A penúltima, ela é paroxítona. E a antepenúltima, ela é proparoxítona. O que me importa são apenas as 3 últimas sílabas. O que não estiver aí, nas 3, eu vou colocar fora do quadro. Então, por exemplo, metrópole. O tro está acentuado. Se está acentuado, eu não tenho dúvida, é a sílaba tônica.
Agora, pode ser que a palavra não seja acentuada, né? E aí tem sílaba tônica do mesmo jeito. Depois a gente conversa sobre isso. Então, quer dizer que essa palavra metrópole é proparoxítona. Eu quero saber onde o vocábulo é acentuado pela mesma razão de metrópole. Quer dizer, toda proparoxítona é acentuada. Quando eu coloco a palavra íngreme aqui, você observa que esse in está acentuado. Essa palavra também é proparoxítona, então eu já sei que a número 1 é acentuada devido à mesma regra. E a palavra invencível? Tá aqui, ó. Invencível. Então está aqui, essa palavra é paroxítona, não é a mesma regra. E a palavra aliás, ela está aqui, ó. Aliás. A sílaba tônica é a última, então essa palavra é oxítona, também não serve. E a palavra por? Aqui é uma que sobrou aí do acento diferencial, porque o acento diferencial acabou com muita regra, né? Com muita acentuação. Mas aqui, ó, o por, quando for preposição, ele não é acentuado. O por, quando ele for verbo, ele será acentuado. Zezé, mas como eu sei a diferença? O por, quando significar colocar, ele será verbo. Por exemplo, vou pôr leite na massa do bolo. Vou colocar leite na massa do bolo. Então, se significar colocar, você vai colocar o acento. Viu? Então, aqui é uma regra de acento diferencial, não é da regra básica. Quer dizer, qual a única palavra acentuada devido à mesma regra? É a palavra íngreme. Então, quantos itens estão corretos? Quer dizer, quantos se justificam pela mesma regra? Apenas um. Resposta letra A. Tranquilo? Bem, eu apresentei aí para você como funciona o meu curso de português em questões comentadas e aí para a banca Legale. Com certeza isso vai ajudar você a passar nesse concurso do Instituto Mineiro de Agropecuária. Enquanto as pessoas ficarem lá tentando decorar uma gramática, você vai direto ao ponto. Convido também você a conhecer o curso de informática do Paulo França, tá? Aí no nosso site, tá? Você vai ver que você fecha a prova de informática estudando com o Paulo França. Você se interessou? Entre em contato aí no nosso WhatsApp ou entre no nosso site que você vai ver que você pode ter um curso com muita qualidade e por um preço muito humano, tá bom? Estou aí à disposição para estudar com você e torcendo para que você seja meu aluno. Está bem? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.